Boa noite. Que sintamos todos bem-vindos, acolhidos aqui pelo nosso Mestre Jesus, pelos nossos mentores, e que eles possam nos iluminar, abrindo nossas mentes, nossos corações, para o tema que é dado hoje pela casa para a nossa reflexão. Um tema bastante profundo, que envolve a todos nós e muito necessário ao estudo, para que possamos melhor compreender a nossa vida nessa existência terrena e também aquilo que, com certeza, se perguntássemos aqui, pouca gente levantaria a mão, né? Quem tem medo da morte? O título é O Temor da Morte. A casa deu como sugestão, além das obras básicas, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e tem outras obras complementares, uma obra de Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco. O livro chama Entrega-te a Deus. O próprio título do livro já é muito sugestivo para nós, conforme nós vamos ver no decorrer do tema aqui. Entrega-te a Deus. E a lição é a lição de número 13, que tem o título Temor da Morte. Então, Joana de Ângeles nos diz logo no início que o temor da morte é resultado da ignorância a respeito da vida. Notemos a profundidade dessa frase, que às vezes até parece um pouco impactante. Ignorância não no sentido de ignorar, desconhecer. Então ela já afirma aqui no início que o temor que praticamente todos nós temos da morte é devido ao nosso desconhecimento do verdadeiro, do real sentido da vida. Nós devemos lembrar logo de início, embora nós passemos às vezes, essa minha vida aqui, ou a minha vida está tumultuada, ou a minha vida está um céu, uma maravilha, em se referindo à nossa vida terrena aqui, a essa nossa estadia, digamos assim. Em verdade, o que nós somos? Nós somos espíritos encarnados temporariamente em um corpo de carne, uma vestimenta que nos serve de abrigo, de veículo, até nos dizeres muito conhecido, todos devem conhecer, de Francisco de Assis, esse burrinho que nos conduz. E é comum às vezes até a gente está tão absorvido nessa coisa de vida, existência, que às vezes não percebemos uma diferença marcante. Eu gosto muito de uma música cristã, se não me engano, do Padre Zezinho, que chama Grandioso És Tu. E ela tem um refrão que diz assim: então minha alma canta a ti, Senhor. Eu não vou cantar, vou declamar, senão todos vão sair correndo aqui, viu, gente? Então minha alma canta a ti, Senhor. Agora prestemos atenção: grandioso és tu, como grande és tu e tal. Então minha alma, quer dizer, eu estou colocando como se eu fosse o corpo e a alma uma posse do corpo, quando na verdade a alma ou o espírito é que tem a posse temporária do corpo físico, conforme já dissemos, como veículo condutor. Simples expressões, né, no lembrete de Kardec: usai as palavras que queirais, contanto que vos entendeis ou que vos entendais. Mas a nossa língua tem essa coisa de a palavra às vezes ter vários significados e tal. Mas o que nós queremos mostrar? Em verdade, nós estamos aqui numa existência que é parte de uma única vida que nós, espírito, temos. Porque o espírito, uma vez criado por Deus, ele é imortal. Ele tem a partir daí a eternidade, a imortalidade. Ora, se o espírito, uma vez criado, não morre jamais, ele vive uma única vida. Até tem uma frase que se não me engano, está em Hebreus, na carta de Paulo aos Hebreus, tem uma fala que diz: ao homem é dado viver uma só vida, mais ou menos isso, né?
E até algumas religiões, em querendo criticar a nossa doutrina ou desvirtuar os ensinamentos da doutrina espírita, porque nós pregamos a pluralidade das existências, a reencarnação, diz que estaria em contradição com essa frase. Mas simples questão de interpretação. O que Paulo está dizendo ali? Ao homem físico, corpo físico, é dado viver uma só vida, e é um fato. Porque quando nós reencarnamos, nós, o espírito, voltamos a esse mundo ou a outro, porque Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai, e um dos princípios espíritas está inclusive ali, lá, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados. Então são diversos mundos que são habitados por seres nos mais diversos estágios de evolução espiritual, de acordo com aquele mundo. Nós, no nosso caso, o planeta Terra. Então, o espírito vem do mundo espiritual, que é pré-existente a esse mundo físico, ou seja, existe antes do mundo físico, do mundo espiritual, e sobrevivente. O mundo espiritual é sobrevivente a esse nosso mundo físico. Quer dizer o quê? Se de repente caísse um meteoro aqui, ou qualquer cataclisma, ou ao longo do tempo o nosso planeta Terra deixasse de existir, o mundo espiritual continuaria existindo. Então ele é pré-existente e sobrevivente a esse mundo físico. Então nós, espírito, vimos do mundo espiritual a nossa verdadeira, a nossa real morada, vestimos um corpo de carne formado, isso é destinado à nossa encarnação ou reencarnação, e esse mundo, e esse corpo, essa vestimenta tem um tônus, uma vitalidade, um fluido vital necessário à nossa existência, que já está programada aqui, de acordo com o plano reencarnatório que nós fazemos no mundo espiritual, sempre com o amparo dos nossos mentores. Porque quando nós vamos traçar uma reencarnação, se nós já estamos num estágio de avanço espiritual, de compreensão, de entendimento, que podemos escolher as provações, as dificuldades, as vicissitudes, nos dizeres do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos enfrentar nessa existência, nós fazemos a escolha. Mas os mentores nos dizem quase sempre, reconhecendo as nossas faltas e querendo saldar logo essas dívidas, às vezes nós somos açoites que queremos liquidar tudo numa existência só. E eles sabem que é difícil. Quando o espírito veste o corpo de carne, se torna bem mais difícil essa tarefa, porque o corpo ele limita, e as tentações, os prazeres que nos atraem aqui também desviam a nossa atenção, nos atraem, né? Então os mentores fazem a adequação desse plano reencarnatório de acordo com o que eles veem que nós temos capacidade de executar nessa existência. E muitas das vezes nós voltamos sem liquidar, às vezes até metade. Dificilmente nós somos aqueles espíritos que eles chamam de completista, que vem e consegue executar todo o plano reencarnatório previsto. Quase sempre a gente volta devendo alguma coisa daquilo. Isso se nós não nos atropelarmos aqui, nos dizeres populares, enfiar os pés pelas mãos e ainda adquirir mais faltas para serem resgatadas em outras encarnações futuras. Mas resumindo isso, nós somos um espírito reencarnado aqui, ou encarnado em um corpo de carne, com um plano de vida, uma existência de às vezes 50, 60, 70, 80 anos, e que às vezes, com as nossas ações, atropeladamente, às vezes ainda ferimos esse corpo físico. Eu vou contar rapidamente o exemplo do Francisco de Assis com o jumentinho.
Francisco de Assis, naquele afã de trabalhar, de fazer o bem, ele estava se descuidando da sua saúde, ele já tinha alguns problemas de saúde. E às vezes ficava sem alimentar, parava noites assim, claro, ou descansava pouco, enfim, ele estava descuidando do preparo, do cuidado com o corpo físico. E um dos seus auxiliares, não lembro o nome dele, chegou para ele, e para não chamar a atenção dele diretamente, falou, eles chamavam de Pai Francisco. Pai Francisco, eu queria comentar com o senhor de um homem que tem um jumentinho, mas ele não dá de comer direito ao jumentinho, não dá de beber, não dá o devido descanso, ele está maltratando muito o pobre animal. E ele logo disse, mas quem é esse homem? Tragam logo aqui para que eu possa repreendê-lo. Ele disse, esse homem é o senhor. Mas como assim? Não está cuidando devidamente do seu corpo físico, e é o jumentinho que te conduz nessa existência. E nós, muitas das vezes, fazemos isso. E acabamos com isso abreviando um instante da nossa morte, porque diminuímos o tônus vital, o fluido vital do nosso corpo. E se depois forem nos perguntar, ou nós formos fazer, evitamos sempre isso, né? Mas nós, será que nós temos medo da morte? E às vezes nós estamos apressando mais esse instante de encontro com ela, que aqui Joana de Anjos lembra desse mesmo. É uma fatalidade para todos nós. Todos nós vamos ter esse instante da nossa morte. Não morte. Às vezes dizemos nossa morte não é morte do corpo físico. Mas se temos consciência que somos um espírito ocupando um corpo de carne, que tem uma vitalidade X e que um dia esgota essa vitalidade e nós teremos que deixá-lo, conforme a gente pode ver, sempre que vai nos velórios, está lá aquela frase do Eclesiastes, né? E o corpo volta à terra que o deu, e o espírito volta a Deus que o criou. Ali já está claro para nós, nesta fala de Provérbios, que essa existência é temporária. Nós estamos no velório, estamos ali vendo isso, às vezes no velório do ente querido, e às vezes estamos pranteando o nosso ente querido, e é natural, até que nós possamos aprender esse real significado da existência, conforme Joana de Anjos veio nos passar. E essa frase está ali, a misericórdia de Deus já nos alertando. Está vendo, Brasil? Olha lá. Hoje é o momento do seu ente querido, do seu amigo, amanhã será o seu. Prepare-te. Há um livro espírita cujo título é bem sugestivo. Sua mala está pronta? Se nos perguntar, será que a nossa mala está prontinha? Não. E às vezes até eu posso dizer, não está. Mas aí é onde vocês podem me perguntar, Braz, e o conteúdo? O que traz dentro dela? Esse é um dos motivos, uma das causas que Joana de Anjos aponta aqui para nós como causas do temor da morte. Vejamos, tradicionalmente renegada como sendo um fim, uma causa, nós vamos comentar depois, considerada como um momento de prestação de contas, outra causa, normalmente apavorante em razão do comportamento existencial durante a jornada terrestre, quase sempre reprochável. Ela usa essa palavra, o autor traz do lado aqui um dos sinônimos, condenável. E o aniquilamento da consciência, outra causa. A morte transformou-se em hedionda realidade, da qual, porém, ninguém consegue eximir-se. Afirmativas de Joana de Anjos. E ela termina, para morrer, basta encontrar-se vivo. Lembrando sempre, quando falamos em morte aqui, morte do corpo físico, conforme já fizemos, o espírito é imortal, não morre. Então, a primeira causa que ela coloca, sendo um fim, a morte como sendo um fim. Essa, por exemplo, para os materialistas que não acreditam em mais nada após a morte do corpo, não há vida futura, não há espírito, não há alma. Aliás, alma e espírito são a mesma coisa. Alma nós designamos o espírito quando encarnado, quando vestido um corpo de carne, alma. Desencarnado no mundo espiritual, espírito. Às vezes encontramos espírito errante,
não errante porque erre, mas porque está na erraticidade, o espaço, o intermédio entre uma desencarnação e a próxima reencarnação é chamado de erraticidade, aí se diz espírito errante, ou na erraticidade, né? Então, quando não se acredita que há mais nada após a vida terrena, aí pensa assim, é o fim, morreu, acabou. A maioria, no caso aqui, os materialistas. Então, esse é uma das causas, um dos motivos de nós temermos a morte. Olha, eu vou deixar de existir, morri, acabou, e aí? Familiares, tudo, laços afetivos, cessou tudo. Esta é uma das causas de se ter medo da morte. A segunda que ela aborda, normalmente apavorante em razão do comportamento existencial durante a jornada terrestre, quase sempre repreensível. O que quer dizer isso? Ora, se temos consciência dos nossos atos, e mediante o que a maioria das religiões nos ensinaram ao longo do tempo, nós temos gravado na nossa memória, e infelizmente às vezes ainda continuam falando no juízo final, no inferno de sofrimento eterno, de onde nós não sairemos jamais. Tudo isso na nossa consciência vai nos criar um medo, um pavor da morte. Por quê? Eu sei que o meu comportamento aqui não é do bonzinho que merece. Morreu, vai batendo asinhas no céu. No céu de beatitude, vou ser levado por Jesus, ou por São Brás, ou por qualquer mentor e pronto. Então, se eu tenho consciência que não sou esse bom para merecer o céu, então o que me resta? Inferno, sofrimento eterno. E ainda tem aquelas imagens de Idade Média, antigas, que infelizmente ainda utilizam diabo com garfo, tridente, taxa de azeite, água fervente, etc, etc. Tudo isso cria em nós um pavor da morte, porque a morte é o momento que vai me defrontar com essa realidade. É um desconhecimento da existência futura, que infelizmente ainda a maioria das religiões ainda não estão cumprindo seu papel, que é esclarecer a todos nós, espíritos, de que há uma vida futura, há uma existência futura, e que por mais que tenhamos errado, nós contamos com a bondade e a misericórdia de Deus, que é um Pai de amor e infinita misericórdia. João Evangelista nos traz um retrato de Deus, soberanamente bom e justo. E por que ainda temos aquela ideia de um Deus que condena? Ainda trazemos em nós aquela imagem do Deus da primeira revelação. A doutrina espírita nos fala que nós tivemos até hoje 3 revelações de Deus. A primeira, através de Moisés, está personalizada num ser, no homem, Moisés, um profeta, um trabalhador divino. A segunda, que é o próprio Cristo, é Jesus, ela está personalizada em Jesus. E a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Vamos explanar um pouco disso. Moisés recebeu para a sua custódia, para o seu trabalho, um povo ainda rebelde, de pouco conhecimento moral, muitos com a crença politeísta da existência de diversos deuses. E para poder disciplinar esse povo, ainda um pouco rebelde, ele colocou leis severas, mas que eram leis civis, porque Moisés, além de um revelador, é também um legislador, aquele que criou as leis que deviam governar o seu povo, como nós temos os nossos congressos, etc. Temos a nossa Constituição e por aí. A lei civil é mutável, de acordo com os costumes e com os povos, né? Alguma coisa que aqui não é crime, lá fora é, e vice-versa. A lei de Deus é única e soberana, os 10 mandamentos. Mas Moisés apresentou um Deus que culpava, que separava um povo de outro, ambos sendo filhos seus, né? Uma geração de outra, que condenava, que castigava. O dedo de Deus está sobre vós, a mão de Deus vai cair sobre vós. Então veio o temor de Deus, e se explicava, se nós lermos o Antigo Testamento, que nós devíamos ter temor de Deus. Jesus veio, ao contrário, apresentar, já com a humanidade mais evoluída,
Mas o momento mais propício, com mais conhecimentos do que quando veio Moisés, ele já veio apresentar um Deus Pai. Ao invés de um Deus Senhor, Senhor dos exércitos, que castiga, um Deus Pai que é todo amor, bondade e misericórdia. Por exemplo, um evento muito conhecido. Os fariseus trouxeram para Jesus a mulher adúltera. Mestre, ela foi pega cometendo adultério. A lei de Moisés obriga a apedrejar e matar. A lei de Moisés obrigava a apedrejar e matar. Por que nós dissemos que é a lei de Moisés? Porque na lei de Deus, que é imutável, está lá, não matarás. Pronto. Deus passou essa lei para o seu povo da época. Não matarás. Será que Deus, na sua sabedoria, iria se contradizer e depois, não, quando cometer adultério você pode matar? Quando o filho desobedecer o pai, pode apedrejar e matar? Em praça pública. Então a gente vê que era uma lei civil de Moisés. Jesus veio trazer o quê? A lei do amor, do perdão, apresentar o Deus Pai, que ama, compreende, sabe que nós somos passíveis de erro, que estamos aqui para aprender, afinal Ele nos criou, sendo imperfeitos, né? Conforme a doutrina nos explica, Deus nos ensina, cria os espíritos simples e ignorantes, e nós temos a tarefa de crescer e aprender. Então, se Deus nos conhecia, sabia que nós somos passíveis de erro, Ele não colocaria leis tão severas. Então a gente vê que essa é uma lei de Moisés. Só que eles queriam pegar Jesus em contradição. Aí eles perguntam, mestre, qual é o seu veredito? Se ele dissesse, cumpra a lei de Moisés, ele estaria contra a sua lei de amor. Se ele dissesse, não, perdoa, esquece, ele estaria indo contra a lei de Moisés, revoltaria aqueles seguidores da lei de Moisés. Mas Jesus, na sua sapiência, notou a cilada que queria armar e simplesmente deu o seu veredito. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Todos saíram de mansinho. Nós estamos narrando esse episódio para mostrar o quê? A bondade e a misericórdia de Deus Pai, que compreende que somos passíveis de erros, que somos crianças espirituais em aprendizado nas nossas existências. Tanto que Jesus diz àquela mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ninguém te condenou? Ela diz, não, Senhor, ninguém. Também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Olha a profundidade dessa frase, para nós vermos que não justifica ter temor da morte por causa dos nossos erros. Jesus, o Espírito mais perfeito que pisou o nosso planeta, apontado pela doutrina espírita como mestre, guia, modelo para todos nós. Também eu não te condeno. Vá e não peques mais. O que quer dizer isso? Melhore, mude de vida. Aí nós vamos buscar na carta de Paulo aos Hebreus, se não me engano, o que diz Jesus? Meu Pai não quer, o que diz ali? O Pai, ou Deus, não quer a condenação do ímpio, mas quer que ele mude o caminho. O que está escrito lá? Olha a profundidade. O Pai, ou Deus, não quer a condenação do ímpio. O ímpio é aquele que erra, aquele que peca, somos todos nós. Deus não quer condenar nenhum dos seus filhos que errou. Quer que ele simplesmente retorne ao caminho do bem. Aí já desencarnamos, sabemos que erramos. Qual é o caminho para me retornar ao caminho do bem? A existência terrena já foi. Uma nova existência, quer seja aqui no outro planeta. Vamos citar um exemplo. Lá atrás a gente vê muito caso na imprensa e no noticiário. Por exemplo, um padrasto que estuprou a enteada, ou um estuprador que estuprou uma criança. Passou a existência, fugiu da lei daqui, ou até pagou diante da lei daqui o seu crime. Mas e diante da lei de Deus? O débito existe e tem que ser resgatado. Se eu fiz isso, eu tenho que aprender que não posso fazer. Qual a melhor maneira de educar o meu espírito? Sentindo na pele o que eu causei ao semelhante. A expiação.
Então, se eu provoquei num acidente, atropelei alguém, a pessoa quebrou as duas pernas, ficou na cadeira de roda, não dei assistência. Amanhã eu posso vir numa existência que é determinada altura, ou por um acidente, qualquer coisa, eu terei minhas duas pernas quebradas, vou ficar sem elas para poder espiar. Também não quer dizer que todos que a gente veja nessa situação, está espiando que provocou isso. Há casos e mais casos, citando exemplo. Qual outra forma de resgatar? Pedro nos ensina o amor cobre a multidão dos pecados. Alguém que outra vida estuprou, alguém que outra vida abandonou crianças e foi viver outra vida e deixou ao Deus dará, pode vir e aceitar de novo essas crianças como filhos e colocá-los no caminho dele. Ou se eles já estão encaminhados, pode mandar uma creche e cuidar de menores abandonados. E são tantos os outros casos em que nós podemos trabalhar no bem e cumprir o que a doutrina espírita nos ensina, que é o ensino de Jesus redivivo. Fora da caridade não há salvação, não há evolução espiritual, não há elevação espiritual. Então, a prática do amor, da caridade, que é a lei de Deus, eu costumo dizer que é a constituição de menor tamanho, se nós formos olhar todas as constituições. 3 letras definem essa constituição, e é a maior de todo o universo, impera no universo inteiro. Ame, é a lei de Deus, pronto. Quem ama não estupra, quem ama não rouba, não trapaceia nas negociações, não dá falso testemunho. Todos aqueles 10 mandamentos, nessas 3 letras resume tudo, ame. E aí, se nós amamos, se vivemos uma existência dentro do bem, dentro do amor, por que temer a morte? Se sabemos que a morte é uma passagem de volta para a nossa verdadeira existência. Vejamos, se um de nós cometeu um crime, eu fui condenado a 10 anos, eu vou contar dedo cada dia que falta para me libertar da prisão. Deu os 10 anos, aí eles chegam lá com o alvará de soltura, o juiz já deu, você cumpriu sua pena, está aqui, você está livre. Não quero sair, eu quero continuar aqui. Quem de nós não quer se libertar, buscar algo melhor? Se nós temos uma dívida e o cobrador todo dia nos cobra, eu não tenho como pagar, eu vou fazer todo o sacrifício, pagar parcelado, pagar a dívida, ufa, estou livre do cobrador. Nós cumprimos a nossa existência terrena, porque deveríamos querer continuar aqui. Agora vamos para um outro ponto, que às vezes é em relação a nós, mas às vezes é em relação aos nossos entes queridos. Muitas das vezes, por esse medo da morte, eu estou ali nos estretores finais, sabendo que o meu instante está chegando, e fico rezando, pedindo prorrogação de vida, etc, e não quero me despedir, me desenlaçar ou desencarnar. Então é preciso a gente, por quê? Muitas das vezes por medo, por incompreensão da continuidade dessa existência no outro plano. Outro caso também, quando nós estamos com o nosso familiar, o nosso ente querido para desencarnar, e ali no nosso egoísmo nós queremos aquele ente, aquele ser perto de nós, e ficamos pedindo sobre a vida, pedindo para dar cura, e quando às vezes ele precisa se libertar daquele jumentinho que já não aguenta transportar mais o espírito, não aguenta mais ser instrumento, venceu a etapa, e nós estamos ali arraigados, pedindo, orando. Não que não devamos orar pelos nossos entes que estão no seu momento de desenlace, mas qual deve ser a nossa oração? Jesus nos ensinou no Pai Nosso: seja feita, Senhor, vossa vontade. Amo o meu familiar, quero o meu ente querido perto de mim, mas, Pai, a sua vontade é soberana. O que é bom para ele? Faça-se, Senhor, vossa vontade. Deve ser a nossa prece. Em tuas mãos entrego, que seja feita a vossa vontade. E peçamos luz, peçamos entendimento, peçamos paz. Enfrentemos esse momento, quer seja nosso ou do nosso ente querido, que teremos que passar de qualquer instante. Quem de vocês já passou esse caminho, quase todos passam por essa experiência, de um familiar, um ente querido ter aquela que eles chamam de melhora pré-morte? Vocês já ouviram falar? O que quer dizer isso? O espírito está ali agonizante nos seus
momentos finais. E nós estamos ali em cima pedindo sobrevida, pedindo saúde, pedindo que cure. E não sabemos, conforme dissemos, o que é a vontade do Pai, o que está traçado. A misericórdia de Deus, conforme já dissemos, é imensa. E eu vou lembrar aqui uma fala de Jesus: eu jamais vos deixarei sós, eu estarei sempre convosco. Então tenhamos certeza nessa fala de Jesus, que naqueles instantes finais da nossa agonia ou do nosso ente querido, Jesus está presente. E sim, Paulo tem uma fala assim: Deus serve a criatura através das próprias criaturas. Espíritos trabalhadores do plano espiritual estão ali nos preparando o nosso ente querido para aquele desenlace que se faz necessário. E não conseguem fazer o desligamento dos laços perispirituais, os laços que prendem o nosso perispírito, nosso envoltório espiritual, a carne, que tem que ser desligados para haver o desenlace. Por isso que muitas vezes no Espiritismo nós dissemos: a pessoa morreu, mas não desencarnou. Por quê? Porque ainda não conseguiu se desvencilhar do corpo, muito apego ao corpo, à existência, e os laços ainda ficam ligados. Alguns se apresentam nas reuniões de tal forma desesperados que estão vendo os vermes destruir seus olhos, seu corpo, porque ainda estão ligados. Desconhecimento da existência espiritual, para a qual nós vamos e temos que nos preocupar, nos despreocupar. Então o que acontece? Esses espíritos vêm trabalhar o nosso desencarne, o nosso momento final, o nosso desenlace, e não conseguem dar um apego da família. Pedir licença ao nosso mentor espiritual, irmão Dimas de Souza. Busquem na internet capítulo 13, se não me engano, do livro Obreiros da Vida Eterna. Ele é um homem tão dedicado ao bem que André Luiz, com a equipe de socorristas, vieram fazer o seu desencarne, auxiliá-lo no seu desencarne. Ele tinha merecimentos, tanto que essa equipe toda veio. Vale a pena buscar lá, porque o tempo não dá para comentar. É só entrar no YouTube, tem até um filmezinho mostrando. A família ali do lado não conseguiam fazer o desligamento dele. Eles dão aqueles passes, dão aqueles sopro de vida, né? Ele melhora, fala para a esposa: vai lá na cozinha, toma um café, se preocupa, eu estou bem. E eles estranham, chamam o médico vem e atesta, mas tem uma melhora, eu creio, ninguém sabe o porquê. Podem despreocupar, eles se afastam, despreocupam, eles vão lá desligar. Quantas vezes aconteceu com nós? Mas eu estava tão bom que teve uma melhor, para a gente se desligar, afastar e dar condição para a equipe espiritual que nos ampara. É Deus nos amparando, é Jesus ali presente pelos seus servidores, para que isso aconteça. Então, por isso, nos entreguemos nesse momento à misericórdia de Deus. Confiemos nessa fala de Jesus: estou em suas mãos, seja feita a vossa vontade. Para que não tenhamos esse medo, esse terror, que em nada irá nos auxiliar. O meu medo da morte não vai afastá-la do momento certo, não vai prolongar a minha existência aqui, talvez por segundos, minutos ou dias, até que a equipe consiga o momento certo para fazer esse desenlace. Mas o que é importante entender? Deus está conosco, Jesus está conosco, os nossos mentores, nós não estamos sozinhos, eles estão ali para nos auxiliar e vencer a existência. Se vamos nos desligar momentaneamente em presença física dos nossos entes queridos, outros entes queridos nos esperam. Comunicabilidade dos espíritos, quarto princípio. Existência do mundo espiritual, uma vida plena, estruante como essa. Pronto socorro espiritual, onde vamos socorrer. Nosso lar, André Luiz, teve 8 meses no umbral, em sofrimento, até que resolveu buscar a misericórdia de Deus. Foi levado para nosso lar, para um hospital, onde ele foi cuidado, até que depois conscientizou e começou a trabalhar. O socorro de Deus não nos faltará. Confiemos, tenhamos certeza. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós vemos a doutrina espírita nos esclarecendo que a fé no futuro, a certeza da sobrevivência da alma, da continuidade da existência, do amparo de Deus e de Jesus, nos dá uma segurança
para que a gente possa passar por esses instantes, para que possamos vencer as dificuldades terrenas, né? As vicissitudes que nós vivenciamos aqui. Vamos só buscar aqui no Livro dos Espíritos, finalizando esse tema, a alma depois da morte, capítulo 3, questão 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Resposta dos espíritos a Kardec: no instante da nossa morte, voltamos a ser espírito, quer dizer, entra novamente, porque já o fizemos em diversas existências, já passamos por isso. É um pouco apagado na nossa memória, mas já passamos. Reentra no mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. A nossa existência, de às vezes, vamos falar 70, 80 anos, parece uma vida longa, aqui para nós, longeva, né, ou longa. Para os espíritos é uma coisa momentânea, ante a eternidade, o espírito não morre. Então, para os nossos mentores, nós deixamos o nosso mundo espiritual, viemos aqui, vivemos 70, 80 anos, ele deixou a morada aqui momentaneamente e está voltando. Ante a eternidade é um momento apenas. A alma depois da morte conserva sua individualidade. Esse é uma das causas também de termos medo da morte. A doutrina panteísta, que fala que ao invés de Deus haveria um todo, e desse todo saem centelhas que vêm e animam o nosso corpo durante a existência. Na nossa morte, essa centelha volta para o todo. Aí não há individualidade. Nós não deixamos de existir, mas ficamos sendo um todo. Vamos supor um oceano. Tirou-se uma gota daquele oceano, colocou-se no rio, deu vida para aquele rio, aquela gota. Chega o dia que aquele rio seca, vai morrer. Aquela gota retorna ao oceano, o rio deixa de existir. Esse é um dos, quem pensa, segue essa doutrina, é um dos motivos de ter medo da morte. Por quê? Eu não serei mais eu serei num todo. A doutrina espírita vem nos falar que nós somos seres individuais, não perdemos nossa individualidade após a existência. Cada um de nós continua sendo cada um, pois a própria doutrina espírita foi trazida pelos espíritos, seres que já habitaram esse mundo ou outros, que fizeram a sua evolução espiritual e vêm nos dizer como é de lá. Como também nossos entes queridos se manifestam quando é possível. Exemplo, as cartas de Chico, né? Quanto consolo trouxeram, e trazem detalhes que a mãe sabe, esse é mesmo meu filho. Detalhes, um apelido, um gesto de carinho, um episódio acontecido que só eles sabem. Isso prova a individualidade do espírito, ou seja, que após a nossa morte nós continuamos sendo nós mesmos, com todos os nossos vícios, com todas as nossas qualidades, as nossas boas ou más tendências, com todo o nosso patrimônio espiritual adquirido, nosso patrimônio intelectual, nós continuamos sendo nós mesmos com tudo isso. Ninguém após a morte se torna santo porque morreu, e nem se torna demônio porque morreu. Tá? E rapidamente, para encerrarmos, um dos motivos de temor da morte, temor do inferno. Inferno existe? A doutrina espírita nos afirma com toda certeza que, como lugar físico de sofrimento eterno, de onde jamais se irá, ele não existe. Se existisse, teria que ser criação de Deus, ou haveria outro Deus, outro Criador, ele não seria Deus. Ele teria que dividir a divindade com mais alguém. Deus, sendo amor e bondade, criaria um lugar de sofrimento eterno? Não. E como mais podemos afirmar? Jesus: eu estarei sempre convosco, jamais vos deixarei só, já dissemos. Então, se eu for para o inferno, Jesus vai estar lá junto comigo, não vai me deixar só. Ou ele estava mentindo, porque eu estarei sempre convosco. Ele não disse só com salvos, certo? A outra: meu Pai não quer a condenação do ímpio, já dissemos, mas quer que ele se regenere. Se Deus não quer a condenação dos filhos que erram,
não existe inferno de sofrimento eterno. Correto? E tantas outras alternativas, afirmativas, nós teríamos nos evangelhos, na fala de Jesus, para nos mostrar. Foi criado pelas religiões para nos impor medo, no momento que talvez até precisássemos. Mas hoje, em pleno século XXI, não cabe mais pregar a existência de inferno e sofrimento eterno. Nem de céu, de beatitudes, também um lugar delimitado no espaço. Inferno e céu são, sim, estados da alma. Num estado de paz, serenidade, consciência tranquila, eu estou no céu. Às vezes, aqui na terra, em meio a tribulações, sofrimentos, se eu aceito, se eu me resigno e não me revolto. Mesmo em meio ao sofrimento, estou no céu. E às vezes a gente diz, minha vida está um verdadeiro inferno, entre discórdia, desunião, brigas, etc e tal. Quem buscou isso? Leiam depois o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nós vamos encontrar a resposta ali, nós mesmos. Então, afirmamos, céu e inferno não existem. E para quem, por exemplo, segue o catolicismo e quiser tirar dúvida, busquem na internet, fala do Papa João Paulo II, um dos maiores pregadores, um dos maiores trabalhadores da Igreja Católica, sobre céu e inferno. E lá ele vai estar dizendo que a igreja não deve mais pregar a existência de céu e inferno como lugares, e sim como estados da alma. É o que a doutrina espírita já prega há 150, 160 anos. Busquem lá no YouTube depois, fala de Papa João Paulo II sobre céu e inferno. Tem um testamento enorme que depois se tornou encíclico, eu não sei o nome que eles dão, bula papal, e está lá as instruções. Embora alguns religiosos ainda usem isso, mas já está lá o ensinamento dele, logicamente inspirado por Deus, por Jesus, que Jesus disse que jamais nos deixaria sós, estaria sempre conosco. Pedimos desculpa de ter avançado há pouco tempo, agradecemos a bondade e compreensão de vocês em nos ouvir, que Jesus continue nos abençoando, nos iluminando na nossa trajetória de aprendizado e crescimento espiritual, que é o motivo pelo qual todos nós estamos nessa encarnação ou reencarnação presente, para aprendermos as lições, melhorarmos, regenerarmos, nos aproximarmos mais de Deus. Que assim seja.